Livro Os Dois Tipos de Fé, de E.W. Kenyon. Capítulo 3. Tipos de fé. Realizei uma palestra sobre a nova criação, na qual declarei, sem oferecer nenhuma prova nas Escrituras, que os discípulos não foram nascidos de novo até o dia de Pentecostes, que a salvação veio como resultado da fé em Jesus como nosso substituto. Depois da reunião, um homem me disse: "E Marta? Ela não era salva? Ela cria em Jesus. E a declaração feita por Pedro não foi uma declaração que lhe trouxe a salvação? Que tipo de fé os homens tinham em Jesus antes de sua morte e ressurreição?" João 20, versículo 9 diz: "Pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ele ressuscitar dentre os mortos." Esta é uma parte da história dramática ligada à ressurreição do Senhor Jesus. Sabemos que a salvação é dependente de nossa fé em Jesus como substituto, de que ele morreu pelos nossos pecados e de que ele ressuscitou para a nossa justificação. A fé de Marta em Jesus é descrita em João 11:27. "Sim, Senhor", respondeu ela, "eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo." Ela não tinha fé em Jesus como aquele que tinha morrido e ressurgido como seu substituto e salvador pessoal. Ela tinha fé nele como Filho de Deus, como o Messias prometido. Pedro fez outra confissão sobre Jesus que é registrada em Mateus 16:16. Simão Pedro respondeu e disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Essa não foi uma confissão de que Cristo havia morrido por seus pecados e ressuscitado para a sua justificação, mas simplesmente uma confissão dele ser o Messias e o Filho de Deus. Há ainda outro tipo de confissão nos 4 evangelhos que é surpreendente. João 6:30. "Então lhe disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos?" Note a expressão, para que o vejamos e creiamos. Talvez devemos nos voltar para João 20:25 e ler a declaração de Tomé. Jesus havia aparecido aos discípulos depois de sua ressurreição. Tomé não estava presente. Eles lhe contaram o que havia acontecido. Ele disse: "Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei." Ele desejava crer se pudesse ter a evidência. Jesus o satisfez quanto a isso. Nos versículos 27 ao 29 diz: "Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente." Respondeu-lhe Tomé: "Senhor meu e Deus meu." Disse-lhe Jesus: "Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram." Eis aqui 2 tipos de fé em contraste. Uma é a fé do conhecimento pelos sentidos, que está baseada em evidências físicas. Vemos e cremos, ouvimos e cremos. Jesus fala de outro tipo de fé, na qual não se vê, não se sente ou não se ouve, contudo se crê. A fé que os homens tinham em Jesus durante sua caminhada terrena era a fé do conhecimento pelos sentidos. Esta é uma das mais surpreendentes descobertas feitas nesta caminhada de fé. Ela esclarece muitas questões. O grande corpo da igreja tem a fé do conhecimento pelos sentidos, em vez da fé na revelação que Deus nos deu. Durante a caminhada terrena de Cristo, os judeus estavam sob a primeira aliança. Eles estavam debaixo do sangue de novilhos e bodes. Eles não tinham a vida eterna até que Cristo morresse e ressuscitasse, pois nenhum deles cria em Cristo como Salvador. Eles não criam em sua obra substitutiva. Não sabiam nada sobre isso. Lucas 24, do 10 ao 53, fornece uma ilustração nítida da condição dos discípulos depois da ressurreição do Senhor Jesus. Ele havia aparecido para Maria e para outros. Eles correram para o lugar onde os discípulos estavam reunidos. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos.
Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Não havia nenhuma fé salvadora da parte dos discípulos nesse tempo. Eles não o saudaram como seu Salvador. Eles estavam mistificados, confusos pela sua aparição. Eles o reconheceram, pois viram a evidência da crucificação em seu corpo. Eles sabiam que era ele. Os discípulos tinham fé em Jesus como Messias, como Filho de Deus, mas não como substituto, não como salvador do pecado. Eles o viam como seu libertador de Roma. O conhecimento da obra substitutiva de Cristo não chegou claramente até eles até que Deus tivesse revelado isto a Paulo. Obtemos esse conhecimento na sua revelação a Paulo nas epístolas. A fé como vista no livro de Atos. Vamos agora dar uma olhada na fé dos discípulos como registrado nos primeiros 15 capítulos do livro de Atos, antes da revelação paulina se tornar conhecida. Em Atos 1, os discípulos se encontraram com o Mestre. Eles o tocaram, eles comeram com ele, eles ouviram a sua voz. Sua fé nele estava baseada na evidência dos sentidos. Este não é o tipo de fé que você tem. Você nunca viu Jesus fisicamente, nunca ouviu sua voz, nunca tocou seu corpo, contudo você crê que ele ressuscitou dentre os mortos. Eles conviviam com ele antes de sua morte. Eles conviveram com ele novamente por 40 dias depois de sua ressurreição. Leia cuidadosamente Atos 2, do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eles ouviram o som como de um forte vento impetuoso. Eles viram línguas como de fogo repartidas sobre a fronte de cada um deles. Eles os ouviram falar em línguas e glorificar a Deus. Não havia nenhuma fé vinda por meio da revelação. Era uma fé vinda puramente do conhecimento pelos sentidos. Eles creram nas línguas porque as ouviram. Eles creram que o Espírito havia chegado porque tinham visto as evidências. Os poderosos milagres que se seguiram, registrados em Atos 5, concederam às multidões uma grande fé na ressurreição do Senhor Jesus. Não é esse o tipo de fé que você tem hoje, porque não tem as evidências físicas que eles tinham em Jerusalém. 1 João 1, do 1 ao 4 diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Pedro e os demais viram Jesus com seus próprios olhos, depois da ressurreição, e com suas próprias mãos o apalparam. Jesus lhes dera o direito de usar o seu nome e de impor as mãos sobre os enfermos. Eles manifestavam esta autoridade. Em Atos 3,6, Pedro e João usaram o nome de Jesus para curar um homem inválido na porta formosa do templo. As multidões podiam ver o homem que eles antes haviam conhecido como um aleijado impotente, agora curado diante de seus olhos. O Sinédrio não podia dizer nada quando os prendeu. Atos 4,14 diz: vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Isso fechou suas bocas. Quando eles perguntaram no dia de Pentecostes: que faremos para sermos salvos? Pedro não disse que deveriam crer no Senhor Jesus Cristo. Ele simplesmente disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. A revelação sobre a fé não tinha chegado ainda. Deus estava tratando com eles como crianças. Ele não lhes pediu para crer em algo que não podiam ver, ouvir ou sentir.
É interessante notar que muitas vezes os crentes nos dizem: queremos um tipo de cristianismo primitivo, tal como a igreja tinha nos primeiros poucos anos de sua existência. Eles não sabiam que, tentando obter esse tipo de cristianismo, estavam repudiando a fé real e a palavra. Eles declaram que ninguém jamais recebeu o Espírito Santo, a não ser que tenha recebido uma manifestação física. Eles não creem que Deus está no meio do povo, a não ser que haja uma evidência dos sentidos. Isso não é fé na palavra de Deus. Isto é fé nos sentidos. Eu vi, o ouvi, o senti, portanto creio que o tenho. Gálatas 3, do 2 ao 3, diz: quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim sensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne ou nos sentidos? Você pode ver que Deus tratou com grande graça conosco como crianças, quando em razão do tempo deveríamos ter crescido e aprendido a andar pela fé e não por vista. Se você estudar cuidadosamente os primeiros 15 capítulos do livro de Atos, notará que não há a menor evidência de que alguém entre eles tenha entendido o ensino da substituição. Não há nenhum indício do grande ensino sobre a justiça. Não há nenhuma indicação de que eles entendessem o que o novo nascimento significava. Eles desfrutavam dele, andavam na sua plenitude, mas não o entendiam. Isso viria mais tarde, através da revelação que o Pai daria ao apóstolo Paulo. Naturalmente, nós esperaríamos que no livro de Atos houvesse uma introdução aos grandes assuntos: redenção, substituição, nova criação, o ministério de Jesus à destra do Pai, mas não há nenhuma alusão a isso. O mais próximo de alguma coisa quanto a isso nos livros se encontra em Atos 15, 10 e 11, quando do concílio de Jerusalém. Nele, Paulo colocava diante dos apóstolos a mensagem que havia pregado. Então Pedro falou: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Ele se referia a guardar a lei sob a primeira aliança. A última afirmação se refere aos crentes gentílicos. Antes de começar a estudar a fé vinda pela revelação, devemos notar os diferentes tipos de fé que os homens têm em Jesus hoje em dia. A ciência cristã, a unidade e os outros mestres metafísicos e filosóficos de hoje não creem que Deus é uma pessoa. Eles dirão que ele é uma mente perfeita, mas que não tem localização. É apenas uma grande mente universal que reside em cada indivíduo. Ele não tem um quartel-general. É uma mente sem cérebro, sem personalidade. Eles não creem que Jesus morreu por nossos pecados, mas que ele morreu como um mártir. Eles não creem que ele teve uma ressurreição literal, uma ressurreição física, mas, como alguém propôs, uma ressurreição metafísica, o que quer que isso signifique. Se Deus não é uma pessoa e Jesus não aniquilou o pecado, então quem é Jesus e qual é o valor de nossa fé nele? Um deles o chama de aquele que mostra o caminho, mas ele não é tal coisa, ele é o caminho. A fé deles em Jesus e em Deus é afinal uma fé neles mesmos e no que eles inerentemente têm dentro de si mesmos. Ela causou mudanças poderosas neles, mas nunca produziu uma nova criação, nem os trouxe a uma comunhão real com Deus Pai, nem produziu neles a justiça. Qual é a fé que os modernistas têm hoje? Não é a fé em Jesus como substituto, pois eles não creem no sacrifício substitutivo de Cristo. Não é a fé em Deus Pai como revelado a nós por Jesus. É a fé no conceito que o homem tem de Jesus. Não produz uma nova criação, não salva os perdidos. O homem tem fé na ciência e proclama em voz alta a ciência como o Deus moderno do ser humano. Mas a ciência não é nada senão um fragmento do conhecimento que o homem reuniu dentre o grande corpo de verdades ocultas no universo. Ele obteve este conhecimento através dos 5 sentidos. Estes 5 sentidos têm sido incapazes de encontrar razão para a criação ou a sua causa.
Eles não descobriram a origem da vida ou do movimento, ou a autoridade ou o poder que mantém o universo coeso. Eles não conhecem a razão para o homem, nem o fim do homem. Assim como o conhecimento pelos sentidos é limitado, a fé do conhecimento pelos sentidos é limitada.